Boa noite, pessoal do É Política Brasil. Hoje estou recebendo aqui o nosso vice-governador, Darcy Piana. É um grande prazer recebê-lo aqui. E eu quero saber um pouquinho da sua história. O senhor é gaúcho, de Carazinho, é isso? Conta um pouquinho da sua chegada ao estado do Paraná. Eu sou filho de madeireiro, papai tinha serrarias, e quando acabou os pinheiros na propriedade lá de Carazinho, a gente veio para a Lagoa Vermelha, mais ao norte do Rio Grande do Sul, da onde eu me criei, ali em Machadinho, São José do Ouro, Cacique Dove, Paim Filhos, aquele canto do Rio Grande do Sul. E quando chegou a minha idade, eu sou o nenê da casa, nós somos 9 filhos, quer dizer, uma mulher, um homem, 6 mulheres e eu. E aí chegou a minha vez para estudar, porque quando meus irmãos e minhas irmãs eram pequenos, o papai não podia, na época, sair de casa naquele tempo, uma moça para estudar fora, era uma coisa muito séria, né? Então, ou ia para colégio de freira, ou então ficava sem estudar. E eu acabei, eu tenho 5 anos mais novo do que a última irmã, daí o papai achou que eu tinha que estudar e queria me colocar em colégio de marista. E eu respondi para o meu pai, com 12 para 13 anos, de que eu não ia. E o papai quis saber por quê. Ele nunca imaginou que eu pudesse dar uma resposta para ele do jeito que eu dei, eu vou repetir aqui. Pai, mulher já é difícil de tratar, você imagine um homem de saia. Porque marista não reza a missa, é padre, né, irmão, né? E eu disse que eu não ia. E o papai desequilibrou-se. E daí arrumaram a maneira de vir para Palmas do Paraná, onde eu tinha uma irmã que já morava em Palmas, também envolvida com madeira, com essa serralheria de portas, janelas, etc. e tal. Eu vim, fiz o ginásio para estudar, fiz ginásio, fiz a segunda chamada. No Rio Grande do Sul precisava fazer o 5º ano, chamado admissão. Aqui no Paraná se fazia uma admissão com o 4º ano, quer dizer, eu ganhei 1 ano. E 6 meses depois o meu cunhado vendeu a parte dele na empresa, foi embora para Coronel Vivida e eu fiquei num hotel como eu queria, com 13 para 14 anos de idade. E desde essa data eu desisti da mesada e comecei a trabalhar, me virar, porque eu achei que não era justo de que eu, o único cara que tinha condições de estudar, e que meus irmãos e minhas irmãs não tinham, que não era justo que eu gastasse dinheiro do meu pai, e que na verdade seria deles no futuro, e que eu não merecia isso tudo. Então desisti da mesada e comecei a trabalhar já com 13 para 14 anos, bancando a minha vida, ganhando meu dinheirinho, trabalhando. Eu já fui entregador de pacote em rodoviária, já cuidei de rodoviária, já fui garçom, quer dizer, eu fiz um pouco de tudo e depois cheguei aqui na capital para fazer vestibular, onde eu vim para fazer agronomia, desisti no caminho, fui para a economia, lá na Católica, e depois fui para a Federal fazer ciências contábeis. E depois me envolvi com o setor de autopeças, porque eu fui comprador de uma grande empresa que está aí até hoje, que é a fornecedora de acessórios, a nossa FASA de hoje. Da onde tive conhecimento, depois passei a ser representante comercial de várias empresas multinacionais, rodei esse estado inteiro, conheço todo o estado desde essa época. Depois montei a minha distribuidora, montei a segunda distribuidora e depois segui o meu caminho, fui para o nosso sindicato do segmento de autopeças, que seriam nossos 5 peças, que me levou até a federação. Daí, algum tempo depois, eu acabei virando presidente da Federação de Comércio, da onde estou lá até hoje, que me permitiu esse relacionamento amplo com a nossa confederação. Fui vice-presidente administrativo da nossa confederação, hoje ainda sou 4º vice-presidente em função da minha saída do setor para vir para o governo, mas coordenei o nosso G7 durante 8, 9 anos, quer dizer, ou seja, o G7 são as 7 grandes entidades que são responsáveis pelo setor produtivo do Paraná, que me deu essa cancha de conhecer um pouco da agricultura, um pouco da indústria, um pouco do agronegócio, um pouco da questão de transportes, quer dizer, o próprio comércio dentro da minha função,
com mais o chamado Sistema S, com o SESC e o SENAC. Então, me permitiu um relacionamento muito amplo, muito grande. Fui coordenador empresarial do Fórum Econômico e Social do Mercosul, do empresariado brasileiro, que é um dos órgãos do Mercosul. Quer dizer, então, esse relacionamento em função das minhas atividades na Federação do Comércio e do G7 me deu um amplo conhecimento não só do Estado, mas do país. Quer dizer, então isso, claro que está ajudando não só a Alpiana, as empresas que ele tinha e as empresas que a gente sempre ajudou em função, porque muita gente não sabe, mas a Federação do Comércio tem 547 mil empresas. 63% do PIB do Estado passa pela Federação do Comércio. Mais de 3 milhões de empregos. Então, esse é uma força econômica diversificada que permite a você ter um relacionamento muito amplo no Estado. Não, com certeza. Isso faz com que o senhor tenha essa visão econômica geral do Estado, de toda a estrutura do Estado, o conhecimento econômico de todo o Estado, não é verdade? E aí vem o SESC, que seria a nossa área social da Federação do Comércio, que tinha encarregado da área social, que é educação, esporte, lazer, cultura e assistência social. E o braço direito, que seria a educação pelo SENAC. Então, a gente tem uma ampla participação da questão econômica do Estado e também da questão social. Então, isso permitiu este relacionamento grande e a nossa chegada hoje ao governo do Estado com toda essa bagagem. Então, isso pode ajudar, está ajudando com certeza muito o nosso governador Ratinho Júnior em fazer um bom governo, fazer um governo moderno, um governo que seja voltado para os paranaenses, fazer com que o nosso Estado seja transformado num Estado moderno, dinâmico, e que seja digital, porque nós temos que andar muito rápido para acompanhar muitos países do mundo que estão se modernizando e a inovação está aí e a gente precisa fazer com que esse Estado ande muito rápido para que a gente possa entregar isso a um novo governo daqui a pouco com condições diferentes do que essa que nós assumimos. Então, o seu governo, o governo do Ratinho, vocês assumiram o governo há 5 meses. Exato. Nesses 5 meses, o que já deu para ajustar e como seria daqui para frente? Bom, nós temos um compromisso público, que foi da nossa campanha de redução de custos. Então, todo mundo já sabe que foi reduzido de 28 secretarias para 15, corte de despesas, ou seja, 20% de custeio, estão sendo revistos todos os contratos que o Estado tem com terceiros para fazer com que haja reduções. Eu vou citar apenas um deles, que seria um contrato de serviços com o Detran, da estrutura do Detran, que nós estamos economizando 1 milhão por mês, ou seja, a empresa que tinha o contrato podia não ter reduzido, mas pela conversa, pelo relacionamento, pelo que a gente mostrou, a gente está conseguindo. São pouco, mas é 12 milhões, que seja 1 milhão por mês. Já foi aí cumprido com a questão da aposentadoria do governador e do vice, quer dizer, também não é muito valor, mas ele é valor simbólico, porque mostra mais uma vez de que a gente está a fim de cumprir com a nossa missão de fazer a transformação no Estado, dar exemplo para que todos os nossos secretários, aqueles colaboradores do Estado entendam que a gente precisa economizar, precisa fazer. Então, em todas as frentes nós estamos fazendo economia e aí trabalhando para modernizar o Estado, para fazer com que as decisões do Estado sejam muito mais rápidas, porque não precisa ficar meses para guardar uma informação que depois chega e você não pode fazer isso. Então, diga logo que não pode fazer, o empresário vai procurar outro caminho, vai procurar outro local para fazer seus investimentos. Então, a gente está procurando fazer isso com muita dedicação, com esforço grande. O nosso governador está muito preparado, com grande vontade de fazer o melhor governo que esse Estado já teve e transformar esse Estado num Estado moderno, num Estado digital, um Estado que as coisas não precisem de intermediário para ficar decidindo. Se você quiser abrir um posto de gasolina, se você quiser fazer uma construção, você vai fazer o teu pedido e tem um prazo para dar uma resposta para você.
Se você estiver dentro das regras e não foi dado dentro do prazo, você já pode fazer a tua construção, já pode implantar teu posto, depois você vai ser fiscalizado para saber se você fez isso corretamente. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer em benefício do Estado. E essa ajuda que eu posso dar pelo relacionamento que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho do Estado, quer dizer, então, eu acho que a gente pode fazer muito pelo Estado e vai ajudar muito o nosso governador e, com certeza, quem será beneficiado com isso é o nosso povo do Paraná. O nosso Estado é um Estado agrícola, né? Nesse sentido, assim, a gente precisa estruturar melhor as nossas estradas. Qual que é o pensamento seu e do nosso governador com relação às estradas do Paraná? O que o Estado precisa saber, ele tem que assumir a sua matriz econômica. O nosso governador tem dito isso no nosso discurso, que Israel optou pela tecnologia de armamentos, os Estados Unidos por tecnologia, a Alemanha por engenharia, quer dizer, e assim por diante. Então, o Paraná tem o seu foco, tem a sua estrutura e a gente tem que cuidar muito bem. Tem o seu perfil. Disso. Exato. Então, para isso, nós precisamos ajudar com um transporte que seja moderno, que seja ágil, com um porto que esteja à altura da capacidade das nossas exportações, em síntese, ajudar e não atrapalhar. Quer dizer, e a ideia que nós temos aí é de procurar com que a gente tenha uma ferrovia que possa transportar isso em volumes grandes, com preços reduzidos. Nós temos que melhorar nossas rodovias, não só o anel de integração do Estado, mas rodovias, por exemplo, do Norte Velho, lá de Cambará até Castro, uma duplicação. Por que do lado de São Paulo estão crescendo as cidades, estão evoluindo, e nós do lado de cá temos um filé e um filão, como a gente diz, do nosso norte pioneiro, que não cresce igual o restante do estado do Paraná? Por que nós temos, por exemplo, o oeste e o sudoeste do Paraná, que tem uma produção extraordinária e tem um vazio entre Clevelândia, União da Vitória e Curitiba, nesse eixo que divide com o estado de Santa Catarina? Por falta de uma rodovia à altura de que as pessoas possam investir nessa região. Então, é outra prioridade que nós temos, de fazer com que isso seja possível, que a gente possa fazer com que os investimentos aconteçam também. Então, eu acho que a gente tem que integrar o Paraná como um todo para fazer com que a riqueza seja expandida e que a gente possa fazer com que todo o estado cresça como está crescendo o Norte Velho, o Norte Novo, o Oeste, o Sudoeste lá embaixo. Então, tem uma obrigação muito grande da gente fazer um governo voltado para as necessidades econômicas daquilo que é a nossa matriz econômica. Claro, não esquecendo a indústria, porque a transformação de grãos, do frango, do suíno, da carne de gado, fazer com que ela seja beneficiada e que seja exportada com valor agregado. De nada adianta a gente fazer um esforço desse tamanho para continuar vendendo grão de soja, grão de milho e assim por diante. Então, temos que embutir na cabeça do povo paranaense, buscar recursos, trazer empresas que são de fora, que vêm investir no Paraná, e nisto o governo tem sido um sucesso já. O nosso governador já anunciou em várias oportunidades, e nesse pequeno período de mandato de 5 meses, o Paraná já tem mais de 20 bilhões de investimentos de empresas que estão se instalando, com todas as dificuldades que o país está passando. Então, na medida em que passar a nossa reforma da Previdência, em que o país possa mostrar de que ele tem jeito, que ele não vai sofrer daqui 3 ou 4, 5 anos uma crise extraordinariamente grande, como está previsto, os investimentos estrangeiros voltarão ao país e o Paraná, com certeza, será o estado da vez. Porque se nós prevemos um investimento de 80 bilhões em 4 anos, sendo 40 bilhões da iniciativa privada e 40 bilhões do governo do estado, nós já cumprimos com mais de 20 bilhões em 5 meses. Quer dizer, ou seja, é possível que a gente possa até ultrapassar esse número. Agora, para isso, a gente precisa trabalhar muito, precisa deixar esse estado preparado para os próximos 15, 20, 30 anos, planejar o estado, porque nós não recebemos o estado planejado. Não tem aqui crítica a governo nenhum, mas o estado precisa de planejamento a médio e longo prazo para que os governos que vierem
saibam aonde aplicar os recursos que são disponíveis e que saiba que a rodovia X tem que sair num prazo tal. Porque se nós dobramos a nossa capacidade produtiva do agronegócio a cada 10 anos, o que precisa para daqui os próximos 10 anos? Quer dizer, é essa a grande preocupação, que a gente deixe um Estado preparado para poder investir os recursos que são necessários nos próximos anos. Então, mas dentro disso, qual que é a expectativa nossa, então, para os próximos 3 anos de governo Ratinho e a sua expectativa? O Paraná vai dar um salto de qualidade, de produtividade em todos os setores, que eu vejo, educação, segurança, em todos os setores que é preciso investimento? Não, vai sim. Veja bem, na questão da educação, nós temos um secretário que tem uma dedicação extraordinária, conhece como ninguém educação. Está aí as nossas provas no setor do nível médio, como também no setor fundamental, do ensino fundamental do Paraná, mostrando que tem que haver uma união e uma agilidade maior e uma visão diferente daquilo que nós estamos acostumando. O próprio governo do Estado está preparando um caminho para levar 1.500 alunos por ano para o Canadá, Estados Unidos, para aprenderem uma língua diferente, para viverem num país, pelo menos alguns meses durante o ano, para conviverem, para entender como é que funciona o chamado país de primeiro mundo, para que a hora que ele voltar, ele comece a sentir a diferença que nós temos hoje. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar aquilo que está acontecendo lá fora. Sim. Então, acha que a gente vive bem. Já foi muito pior, claro, mas nós estamos muito longe ainda de ter uma vida digna para todos os paranaenses. Então, com esse critério que está sendo colocado na educação, e da mesma forma na questão da infraestrutura, ou seja, rodovia, ferrovia, aeroportos, porto, quer dizer, está sendo planejado tudo isso, que os investimentos virão, como a gente já foi anunciado, esses 20 bilhões, dentro de 10 ou 15 dias o governo vai apresentar ao povo do Paraná e ao país a infraestrutura, o planejamento da infraestrutura para os próximos 15, 20 anos. Quer dizer, então, isso tudo está sendo planejado em cima disso. Quer dizer, e eu acho que a modernização do Estado, ou seja, o nosso governador já foi aos Estados Unidos, foi no Vale do Silício. O Paraná terá um escritório no Vale do Silício para levar as startups paranaenses para lá, para se adaptarem, tomarem conhecimento daquilo que tem em modernidade. Estamos avançando aqui dentro do Estado, dando suporte para isso tudo. A nossa Celepar com o Alan Costa, que está comandando a Celepar, que vem do Sebrae, que tem um conhecimento extraordinário de tecnologia, está fazendo sua parte. O nosso Tecpar, por exemplo, está se preparando para ajudar na questão dos investimentos em inovação. Quer dizer, então, acho que o Estado está sendo estruturado para a gente dar um avanço muito grande nesses próximos anos. Vice-governador, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui. O senhor deu uma aula de conhecimento aqui, do conhecimento do Estado do Paraná, do que se precisa fazer. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. E, por favor, deixe uma mensagem de otimismo para nós paranaenses aqui, por favor. Veja bem, eu acho que nós temos que acreditar num governador, um jovem, que é o nosso Carlos Massa Ratinho Júnior, que eu já dizia isso na campanha, que quando eu aceitei ser parceiro, eu aceitei porque entendia que ele está preparado. Quer dizer, nós conseguimos uma equipe extraordinariamente técnica, temos poucos políticos, mas os políticos que estão em secretarias são capacitados, são gente séria, são gente responsável, que sabe o que o Estado precisa. Então, nós temos tudo para fazer um grande governo. Então, o que a gente precisa agora é trabalhar bastante, o povo ter confiança nesse governo, que a gente vai fazer um esforço extraordinário para fazer com que o nosso Estado volte a ser o segundo. A gente tem que brincar porque o Estado de São Paulo tem uma força extraordinária, vamos respeitar os paulistas, mas nós precisamos ser pelo menos o segundo, mas vamos ser o primeiro em tecnologia e o mais moderno, com certeza absoluta, dentro desses próximos 4 anos. Muito obrigado, senhor.
Um grande abraço do É Política Brasil.